pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, no sonho desse um raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras vilas no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba a morte, verás que o filho teu não foge à luta, detém quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A geografia. Bacana, senhores. Senhores, travou para os senhores, deu para ouvir dessa vez, como que ficou aí para os senhores? Qual que é o feedback? Ouvi certinho agora e não travou nada. Agora travou bastante. Ficou de boa. Pra mim travou, senhor, bastante. Que pena. Às vezes depende muito da internet também, né? Mas enfim, a gente vai alinhando, a gente vai arrumando algumas coisas que tem que arrumar, né? Quero cumprimentar aqui o senhor Siqueira. O senhor Mike também falou que viria hoje. Ele mandou uma mensagem para mim hoje dizendo que compareceria à nossa aula hoje. Cadê o senhor Mike? Tá por aí? Famoso Gustavo, ou melhor. Isaac, pode falar, Isaac. Levantou a mãozinha aí, pode falar. Tem o microfone aberto, acho que é do seu Pablo, aí. Vamos lá. Deixa mais pessoal aqui na... Cadê o Mike? Cadê o Gustavo aqui? Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Ó, mandei mensagem pro Gustavo. Cadê o senhor? Vamos lá, gente. Vamos executar o hino da independência e dar sequência então à aula. Tudo bem? Japonês da pátria, filhos, reposente a mãe gentil, já raiou a liberdade
Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, já horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai devemos servir, confiar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Confiar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava na perfídia do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe devemos seguir, confiar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Confiar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ilhas falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe devemos seguir, confiar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Confiar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Parabéns, só brasileiros, já proclamo juvenil do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe devemos servir, confiar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Confiar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Isso aí, pessoal. Deu pra ouvir certinho? Travou pra alguém? Só travou a imagem, professor. Só a imagem? Travou só a imagem. Eita, Hino mais lindo, hein, professor? Boa noite. top. Boa noite, seu Gustavo. Eita, vai chover hoje. Muito tempo, Ô, hein? Gustavo, você quer que eu te mando Eita, as a lições que lenda você perdeu voltou. depois? Oi? Você quer que eu te mande as lições que você perdeu depois? Manda. Aceita tudo. Gustavo, Professor. Gustavo, tem Professor. um
tal de Siqueira lá de Sorocaba que te mandou um abraço lá do polo de Sorocaba. Professor, Oi, Lucas. então, teve um dia que eu e o José Otávio, lembra dele, o José Otávio? José Otávio, Opa. José Otávio. Então, o José Otávio, eu e o Pedro e quem mais eu esqueci? Salário? A Lara, a gente jogou no final da aula, a gente até fez uma outra, tipo assim, uma outra apresentação pra gente jogar depois da aula. Eu fui no WhatsApp, eu vi que o José falou que não tava indo. Aí, só pra ter certeza, eu fui no jogo que a gente tava jogando, porque eu tenho ele como amigo. O Bonito tava lá, como online, jogando um jogo. É, Meu jogo tá brincadeira. entrando sozinho. Tem um pessoal que merece pagar uns 100 créditos aí, viu? Eu tava colocando a chamada de ontem. Aí que eu percebi que eu não tava entrando. Na hora que eu Seja percebi. Ô, professor, Oi. Mas você tava falando jogando? sobre o Samuel aí, o Samuel foi pra... Tô jogando. Então, o Samuel falou que ia participar hoje da aula, o Samuel Siqueira lá de Sorocaba. Esse Siqueira aí é um guerreiro safado. Safado. Ele me desafiou, professor. Ele, coitado, pegou um PQD meu lá de Sorocaba e fez ele pagar só por causa do boot marrom. É a inveja do boot Eu tô sagrado. sabendo essa história do boot marrom aí. Eu não sabia que boot Agora tá marrom rico. fazia menção ao PQD. Vai. Junto com a boina grená, que é a vermelha. Eu tô bastante. É uma pergunta, mas o que é PQ? É o que o senhor falou aí? PQD é paraquedista. Ah, tá, Exato. entendi. E para Obrigado. contar um pouquinho a história, né, do porquê ficou o boot marrom com a boina grená, por causa que, não lembro em qual guerra foi, quando os paraquedistas saltaram do avião, muitos foram mortos pela artilharia que estava no chão, né? Aí, quando foi caindo tudo morto, alguns caíram nas árvores e ficaram enroscados. Aí o sangue foi escorrendo para o sapato, pelo coturno, e quando encontraram os corpos, estavam numa cor meio amarronzada, aí que ganhou o nome de boot marrom, porque ficou numa cor meio amarronzada. E a boina vermelha, que representa o sangue. Exatamente. Tá na questão do paraquedista. Exatamente, senhor. Professor, Pois não. acho que a aula passada ou retrasada, teve uma pessoa que, lá no polo de Indaiatuba, a pessoa levou um boné de Lacoste. Direto tem uns meninos do Polo de Sorocaba que tem, que um menino especificamente que vai. Ele vai com. Ele foi, eu acho, uma aula que eu fui. Antes do senhor ir, ele tava com um boné, nem usa, depois ele colocou um boné do Lacoste. Nada a ver. Vamos lá então, senhores. Então, hoje nós temos uma nova periodização, tá? Nós já falamos da pré-história, falamos da história antiga, falamos, assim, pincelamos alguns pontos, porque conforme eu já falei, é praticamente impossível mencionarmos, né, todos os detalhes e tal. É aquilo que eu comento para os senhores, tá? Nas nossas aulas, nós temos direcionamentos. Os aprofundamentos fica aí por conta dos senhores, tá? Então falamos de Idade Média e agora estamos falando da Idade Moderna, tá? Eu gostaria de ouvir dos senhores algumas características da Idade Moderna. Quem se arrisca aí? O modernismo e o iluminismo e o marxismo. Perfeito. Iluminismo, marxismo. Que mais, gente? Perfeito, Luiz. Professor, Pois não. é pra copiar essa tela aí? Se quiser fazer um resuminho, é igual eu falo, gente, é copiar, né? É bom ter alguma anotação, mas leia e tenta fazer um resuminho com as palavras, com as ideias dos senhores, tá? Qual é a pergunta, professor? Oi? Qual é a pergunta que o senhor fez? As características da Idade Moderna. Obrigado, vou tentar lembrar.
Ô, professor, agora eu tenho uma pergunta muito importante. É uma dúvida minha. Por que a idade moderna termina com a tomada da Bastilha se a Revolução Francesa durou até bem depois da tomada da Bastilha? E ela só foi finalizada com a tomada da Bastilha pelo povo de Paris. Vamos lá, é interessantíssima essa pergunta. O que nós temos que entender? Que a história, ela não é estagnada, ela não é um processo estagnado. Ela não acontece alguma coisa hoje, fica parada e acabou. Não, estamos em constante movimento aí, nesse sentido. Tá? Então a história ela não para de dinamizar aí em relação à sociedade. Então a sociedade ao longo dessa história ela vai dinamizando. E essa dinâmica ela vai se transformar em história. Tá? Por exemplo, hoje, né? Eu falo para os senhores, quais são os 3 poderes hoje que nós temos? Os 3 poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Perfeito. Essa ideia. Eles foram possíveis por um cara lá da Revolução Francesa, que eu não lembro o nome dele agora. Qual é o nome dele mesmo? Montesquieu. Então é interessante, tá? É interessante a gente saber, gente, que toda essa ideia de divisão de poderes, essa ideia política, ela vai ter como principal embrião aí histórico a Idade Moderna, tá? Vou dar um pequeno spoiler aqui, aí já dou sequência aí com a tela. Então, no feudalismo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aí o início, né, no finalzinho lá da Idade Média, teremos a peste bubônica. Tá? A peste bubônica vai fazer com que o sistema feudalismo entre numa crise. Tá? A cunhagem de moedas vai ser um fator importante para as trocas comerciais. Então, esse valor de mercado começa a ganhar poder, né? Principalmente na Baixa Idade Média. E quando falamos Baixa Idade Média, estamos falando já do finalzinho da mesma. Então, a ideia era trocas comerciais. O mercantilismo, tá? O mercantilismo, ele estava sendo iniciado aí no finalzinho da Idade Média. Professor? Pois não, Lucas? E essa ideia eu acho que se expandiu bem mais ainda na Idade Moderna, porque foi na Idade Moderna onde a gente passou pelo período de navegações, ou seja, encontraram várias terras diferentes, como a América, e de lá eles conseguiam comercializar, trocar coisas, e também agora você podia ir para outra terra para poder trocar com outro povo que possa, tipo assim, ingleses com espanhóis, ou sabe, mais ou menos desse tipo. Perfeito, Lucas. Professor, Então, só complementando aí o que o Lucas disse, é aquilo que nós falamos, né, vimos na última aula. Um dos motivos que contribui para o crescimento. Oi? O Cauê Miqueias quer falar. Ah, sim, só vou concluir e já passo a palavra para o Cauê, tá? Obrigado, Lucas. Então, o que contribui com o crescimento das cidades? A economia, né? A economia ela vai contribuir muito, 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 muito com esse crescimento aí das cidades. E essa economia vem, por boa parte, aí, por conta dessas trocas comerciais de empresas, indústrias, feiras. Só que na época da Idade Média, nós não tínhamos indústrias, nós tínhamos a criação das feiras, tá? E o que vai acontecer? Nós vimos que na Idade Média as pessoas faziam suas necessidades no pinico e jogavam pela rua. E aquilo ia trazendo doenças, ia contribuindo com algumas epidemias. Aí foi pensada uma estratégia. No renascimento comercial e urbano, foi pensada uma estratégia. Olha, não vamos jogar as nossas necessidades fisiológicas aqui
porque senão vai espantar os clientes na hora de comercializar. Hoje, parece uma ideia boba, parece uma ideia absurda. Ah, professor, mas está na cara que a turma não ia jogar suas necessidades ali por conta do comércio. Hoje é óbvio para nós, mas para as pessoas da época era simples, era comum, era normal, tá? Então, a partir do renascimento comercial urbano, haverão aí ideias a serem colocadas em prática no intuito de contribuir com a infraestrutura das cidades. Professor, Aí essas quando ideias seriam. essas partes elas vão ser depositadas longe, o que vai acontecer aonde havia concentração de pessoas? Elas vão se concentrar com maior fluxo, elas vão comercializar naquelas regiões e a ideia vai bombar. Aí as cidades vão crescer, vão crescer, vão crescer, até que essas cidades elas vão se transformar nos estados nacionais modernos. Né? Ou seja, a criação de 4 países aí que estão surgindo, né? Está dando à luz aí a 4 novos países, 4 países, né? Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Tá? O Cauê havia levantado a mão, o Luiz. Aí depois eu passo a palavra para você, pode ser? Vai lá, Cauê. Professor, então nessa época foi o que surgiu o dinheiro? Surgimento do dinheiro no comércio, no comércio? Excelente a sua pergunta, Cauê. O dinheiro, a criação do dinheiro, ele vem bem antes, tá? O dinheiro já era usado na Grécia, o dinheiro já era usado na Roma Antiga, tá? No Império Romano. Mas o que vai acontecer? De um tempo para finalzinho da Idade Média, a turma usava mais terra, usava mais trocas de produtos. No finalzinho da Idade Média, o dinheiro ele vai começar a fazer parte, vai ser mais constante o uso do dinheiro. Então, uma coisa é analisarmos a criação do dinheiro, que é muito tempo antes já estava usando dinheiro. Mas outra coisa é analisar a utilização do dinheiro. Então, o dinheiro existia antigamente, mas o dinheiro não era tão usado. O que era usado eram essas trocas. No final da Idade Média, né, no final da Idade Média, o dinheiro começa a ter essa conotação de valor, tá? Já passa a palavra, Lucas. O Luiz tinha levantado a mão antes, aí o Luiz e depois o Lucas, pode ser? Foi nessa época que surgiu essas ideias aí de saneamento básico, sistema de esgoto, essas coisas, porque você falou que as pessoas jogavam seus excrementos na rua e isso proliferava doença. Foi aí que começou a surgir essa ideia de saneamento básico e tal. Excelente pergunta, Luiz, exatamente. É lógico que o saneamento básico, tal como nós conhecemos hoje, não Sim, era, né? né, não tinha toda essa produção Infraestrutura. na época, né? Mas assim, o pensar esse saneamento básico, né, vai ser nesse contexto. Por quê? Porque eles vão desconfiar, a sociedade da época vai começar a desconfiar que muitas doenças estavam sendo contraídas por falta de higiene. Tá? Então o pessoal vai começar a pensar, por isso que eu falo que a história é dinâmica. Né? A história ela não vai parar. É aquilo que eu falo para vocês. Quem é o pai das invenções? Ou melhor, quem é a mãe das invenções? A mãe das invenções é a necessidade. Se o homem, né, se a sociedade não tivesse a necessidade de voar, por exemplo, Professor, talvez o não Luiz tivesse. chamou. Obrigado, já só vou concluir aqui. Se o homem não tivesse a necessidade de voar, por exemplo, ele jamais teria criado o avião. Se o homem não tivesse a necessidade, quando eu falo homem, eu falo da sociedade. Se o homem não tivesse aí a necessidade de transportar produtos pesados através de uma roda, através de uma espécie de carrinho de mão, talvez a roda não fosse criada até hoje. Então a necessidade ali
ela vai estar fortemente relacionada ao processo de invenção. Professor, posso falar agora? Vai lá, depois do Lucas tem um pessoal. Aí vocês vão falando aí, tá, gente? Que eu já perdi a ordem da. Mas pode falar, Lucas. Então, é o que você acabou de falar. Eu acho que esse foi um período muito importante. Por quê? Porque como era um novo período gigantesco, o que aconteceu? Basicamente, as pessoas necessitavam de coisas. E eu tenho uma ideia muito interessante que é assim, as dúvidas causam respostas. Porém, eu não posso ter todas as dúvidas do universo. Então, quer dizer, eu não posso ter todas as respostas do universo. Então pensa só comigo. Por mais que a gente saiba de algumas coisas que são verdades e outras que são mentiras, o que acontece? A gente pode pensar, e se eu fazer tal coisa que possa me ajudar? Às vezes, como você disse, se o ser humano não tivesse a necessidade de ter que passar por um longo caminho em um curto período, ele nunca teria inventado o avião. Porém, se o homem nunca tivesse pensado, e se eu não, e se eu não preciso, e se eu precisar de uma rota rápida, se o homem nunca tivesse pensado nisso, o avião não existiria e nem a resposta que eles conseguiram para poder criar. Exatamente, né? Exatamente. Então o que vai acontecer, gente? Daqui a pouquinho eu vou falar de uma das principais invenções, né, desse contexto da Idade Moderna. Vou dar um spoiler aqui. Qual ou quais invenções os senhores consideram importantes? Quais foram uma das melhores invenções trabalhadas nesse contexto da Idade Média? Ou melhor, da Idade Moderna? Senhor, o Cauê A criação de um sistema de justiça, os três poderes, a criação também de certas leis, e também o princípio de liberté, égalité e fraternité. A gente vai chegar aí. como política, os prefeitos têm a prefeitura, se ele tivesse seguindo também, não ia ter lei nem as coisas, porque todo mundo ia ser diferente. Exatamente, Cauê, exatamente. E é interessante, Cauê, porque a gente analisa alguns movimentos hoje que nasceram nessa época. Então percebe que a história, por mais que tenha esse passado, né? Estamos falando aqui do século XVI, né? Do século XVI ao século XXI, são 5 séculos. 500 anos se passaram e ainda alguns princípios estão presentes no nosso dia a dia que foram criados nesse contexto. Né? Professor, O gigante levantou a mão, vamos passar a palavra para ele depois para o Lucas. Pode ser, Lucas? pode ser. Vai, vamos lá, gigante. O professor, na minha visão, eu acho que uma das melhores invenções, assim, que nós mais utilizamos da idade moderna é o telefone, a lâmpada elétrica e o avião. Ótimo, legal, bacana. A questão da refrigeração, máquina fotográfica, lâmpada elétrica. É isso aí mesmo, gente. Vacinas, né? O Pablo colocou aqui no chat. Vacinas. Posso falar? Remédio. Oi? Posso falar, professor? Pode, Lucas. Remédio. Então, Remédios, exatamente. eu acho que não é uma bem criação a segunda coisa, mas a primeira coisa eu acho que foi a fotografia, né? Porque marca momentos que se a gente não tivesse nessa época a opção de poder ver o mundo como era, a gente não poderia saber, porque pensa só, como você falou, 5 séculos atrás, não é simplesmente
não é simplesmente tipo, 5 anos, não, é 5 séculos. Então, acho que foi muito importante isso. E não é uma criação bem isso, mas eu acho que foi essencial na Idade Moderna, que influenciou para hoje em dia, que foi a colonização de povos, porque, vamos supor o próprio Brasil. Muitas pessoas falam que Portugal era horrível e que não conseguiu colonizar o Brasil certo. Só que pensa só comigo. Se Portugal não tivesse feito as coisas que ele fez, o Brasil seria totalmente diferente. Qualquer coisa, coisa mínima que possa ter acontecido aqui durante séculos atrás, poderia alterar muita coisa hoje em dia. Perfeito, Lucas. A sua fala é uma fala muito pertinente. Muito importante que você falou. Muito, muito importante. Então, o que vai acontecer aí, gente? Nós temos que entender, né, pegar essa linha de raciocínio do Lucas, justamente o que eu ia falar também, viu, Lucas? A questão das consequências, né? Toda ação gera uma reação. E uma das invenções que estavam no ápice dessa, não digo invenções, mas talvez invenção, mas um aprimoramento, as embarcações. Então, qual que vai ser a grande lógica aí dessa sacada, desse contexto? A grande lógica é que a sociedade vai perceber que esse negócio de transportar mercadorias de um ponto para o outro vai ser, poxa, top 10. Pensa, você conseguir transportar. Vamos pensar aqui, vamos dar um exemplo. Você pegar aí mercadorias lá de Portugal e levar lá para Itália, por exemplo. Gente, hoje, igual eu falo, hoje parece bobo, hoje parece besta, parece simples, Professor, só para concluir, tá? Mas na época, foi muito revolucionário. Tá? Só vou concluir a ideia e já passo a palavra pro Cauê, que levantou a mãozinha. Gente, muito revolucionário. A partir dessa ação, então, vamos investir nas embarcações. Foi numa dessa que Portugal e Espanha estavam disputando entre eles quem se destacava nesse processo de navegação. Aí os portugueses chegam ao Brasil, né, ou ao que hoje nós chamamos de Brasil, e os espanhóis chegam ali à América do Norte e América Central, né, o que hoje nós conhecemos como América do Norte e América Central. E por que isso foi possível? Isso só foi possível por dois motivos. Primeiro, havia um negócio gigante entre Portugal e Índia, por exemplo. Tecidos, mercadorias em geral, né? Então, olha, precisamos precisamos reforçar essa questão das embarcações. Porque uma viagem simples durava o quê? 20, 30, 40, 60, 100 dias. Então precisava, né? Precisava ser uma embarcação resistente. E eles conseguiram fazer isso aí. Os pioneiros desse negócio vai ser Portugal e Espanha. Essas viagens intercontinentais, né? E a partir desse momento, eles criam embarcações mais potentes para levar as mercadorias. Depois, eles vão se aventurar nos 7 mares, vão passar pela África, vão escravizar esses africanos, trazer para o Brasil, e a história é tudo que a gente conhece. Mas vamos por partes aí. Vamos lá, o Cauê levantou a mão e depois o Lucas. Vamos lá, Cauê. professor, os barcos eles existiram em que época O barco. da história, assim? Existiu há muito tempo atrás? Desde a época, Cauê, desde a época do Império Romano, que até antes, já existem
incidências de barcos, né? Embarcações. Só que na Idade Moderna, essas embarcações elas vão apresentar uma resistência maior. Né? Eles vão ter aí... Porque antigamente, antes do Império, se a gente fazer uma comparação, antes do Império Romano ali, já existiam embarcações, só que essas embarcações ficavam no entorno ali da costa. A partir da Idade Moderna, essas embarcações elas vão ter uma importância porque essas viagens elas serão mais duradouras. Então, se nós temos uma viagem mais longa, essas embarcações elas precisam necessariamente ser o que? Mais resistentes. Pode falar, Cauê. Professor, mas como será que eles descobriram os barcos? É aquilo que eu falei, é a necessidade. Eles tinham a necessidade de transportar mais pessoas, mais mercadorias, logo faziam barcos maiores. A princípio, nem todo barco, nem toda embarcação que era grande era resistente. Percebe? Então, muitos navios, muitas embarcações afundaram. Então, a necessidade de repensar essas estratégias. Poxa, por que afundou? Onde errei? Como eu vou transportar a maior quantidade possível de mercadorias? Então, a necessidade ela foi trazendo essas evoluções, essas sistemáticas aí, né? Então, a sociedade foi sistematizando, olha, vamos melhorar tal ponto. E a partir, né, dessa sistematização, foi havendo aí melhorias. Até hoje, você pega, por exemplo, aí, Titanic, né, 1910, né, comecinho do século XX, uma baita de uma embarcação afundou. Se o Titanic em 1910 afundou, nessa história que nós já conhecemos, imagine as embarcações aí há 3.000, 5.000 anos antes aí, né? Atrás. Então é um processo. Até hoje nós estamos fazendo parte do processo. Né? Um exemplo disso, por exemplo, o homem começou aí com a roda, depois vieram aí os cavalos, depois vieram aí os carros, depois vieram aí carros mais potentes, né? E não para. Daqui a pouco estamos falando de carros voadores. Aí vem os carros híbridos, né? Os carros... Enfim, é uma infinidade. É por isso que eu digo que a história ela é dinâmica. Ela é dinâmica justamente por conta desse motivo. Né? E hoje a sociedade percebeu, por exemplo, que daqui a alguns anos não haverá mais petróleo. Poxa, como vamos criar esses combustíveis então? Bora inventar carro elétrico. É uma dinâmica, é um ciclo. Né? E a sociedade precisa estar atrelada a esse ciclo. Tá? O Lucas tinha levantado a mão e depois o Rian, pode ser? Para seguir a ordem aqui das mãozinhas? Professor, Vamos lá, Lucas. então, eu acho que tem uma série de fatores que prejudicam e ajudam as embarcações. Vamos começar pelas coisas que é bom. Vamos supor, se Portugal era basicamente um amigão, entre aspas, da Índia, né, por causa dos comércios, e também o pau-brasil, né, que tinha muito lá, imagina só como é que era você ter que passar pela Espanha, pela França, pela Itália, pelos germânicos, passar por todos esses povos, provavelmente a cavalo, até indo, passar pela Ásia inteira para poder chegar na Índia, apenas para fazer comércio. Isso, então, tipo assim... Então, eles criaram uma forma muito mais avançada. Professor, a aula acaba 10 minutos. Então, eles criaram uma forma muito mais avançada de conseguir passar por todas essas terras sem realmente ter que passar. Por quê? Porque eles pensavam, se eu conseguir passar pela água onde não vai ser
calor, não vai ter frio, eu vou ter mantimentos, eu não vou precisar muitas vezes guerrear com outros povos que eu vou passar, então então é bem mais útil. Mas agora uma das coisas ruins por exemplo, o mar onde fica mais ou menos a placa africana, a linha do Equador, São Tomé e Príncipe. Por quê? Porque lá são umas áreas que eles até temiam. Por quê? Porque eram áreas de quase extermínio. Você chegava ali, era muito provável que você iria morrer no seu barco. E também tem mais ou menos ali embaixo da África do Sul, que era outro lugar também que era muito difícil de passar, e você ainda tinha que atravessar o Oceano Índico inteiro, uma rota muito gigante e muito demorada. Então, do mesmo jeito que era bom, você teria que passar pela África e pelo Oceano Índico para poder chegar na Índia. Perfeito. Eu vi que o Cauê tá com a mãozinha levantada. Só vou responder, fazer um link com a fala do Lucas e já passo a palavra, tá? Só vou concluir e já passo a palavra, tá, Cauê? Só um minutinho, Cauê. Só para não perder a linha de raciocínio aqui do Lucas. Interessantíssima essa colocação, né? E de fato existiam pontos estratégicos onde determinados grupos se reuniam, às vezes para saquear mercadorias, às vezes para transportar aí os escravos. E é engraçado, assim, é interessante que hoje mesmo eu estava conversando sobre isso com os meus alunos aqui no SESI. Quando a gente fala de escravidão, por exemplo, a gente já assimila o europeu escravizando o indígena, o europeu escravizando o africano, né? De fato, infelizmente, houve aí essas escravidões, de fato houve, infelizmente, esses preceitos, né? Mas tem uma coisa assim que eu acho interessante, dificilmente alguém fala. Eu não sei se os senhores sabiam, mas no próprio continente africano existiam-se aí várias comunidades, né? Várias comunidades. E o que acontece, gente? Nessas comunidades africanas era comum negros escravizarem negros. Eu acho um ponto pertinente, porque quando a gente fala em escravidão, eu acho que a gente tem que ampliar isso aí. Escravidão não é apenas do branco para com o africano, do europeu para o africano e indígena. Haviam situações em que os escravos, havia situações em que africanos escravizavam africanos. Então, esses pontos, essas trocas comerciais e sociais, elas se tornam mais constantes aonde? Na Idade Moderna. Então, na Idade Moderna, pelo fato de haver mais desenvolvimento nessas questões de embarcações e tudo mais, vai ser mais comum o encontro cultural. As pessoas estão se encontrando, né? E a partir desse encontro vai gerar o quê? Poxa, o que você está fazendo? Qual estratégia você faz para plantar um determinado produto e assim por diante? Então é extenso, gente. É por isso que eu falo que a história é dinâmica. Professor, acho que a escravidão, na verdade, seria mais uma punição do que o fato de você ser negro e ser escravizado, né? Perfeito, perfeito. A escravidão, lógico, na história aqui do Brasil, do contexto brasileiro, houve uma característica marcante aos negros, os indígenas, infelizmente. Mas nós temos que ter em mente que a escravidão não se resume apenas a essas pessoas. Em alguns momentos da história, a gente vai perceber que alguns africanos escravizavam europeus, por exemplo. Né? Mas só para fechar aqui, Cauê, qual que é a pergunta? Cauê, desculpa, sua mãozinha estava levantada, né? Esses dias eu tava vendo um filme, né, de luta, só que eu vi que o cara era mendigo, ele teve que sair do país dele escondido num barco.
Só que acharam. E o homem do barco queria escravizar o homem. Daí, no meio da viagem, os bandidos invadiram o outro barco para roubar. Daí acharam a arma. Daí ele virou amigo do dono do barco. Daí ele foi para a costa, não lembro o nome da costa lá. E tinha várias pessoas assim, que gostavam de luta. Daí todos queriam escravizar ele. Porque ele mesmo não sendo branco. Existia isso, professor? De até branco ser escravizado? Sim, perfeito, Cauê. Bacana você ter compartilhado com a gente. Sim, a resposta é sim, existia. Lógico que não na proporção como aconteceu aqui no Brasil, né? Inclusive nessa época aí da Idade Moderna. Porque Idade Moderna, estamos falando aí do comecinho aí, 1501, por exemplo, já é Idade Moderna, tá? Já é século XVI. Então a gente vai pegar uma parte desse contexto aí. Mas existia sim, tá? Eu não sei qual é esse filme que o senhor mencionou, depois se puder, compartilhe com a gente. Mas tem um filme muito bom, gente, que eu assisti, não sei se tem na Netflix, se eu não estou enganado, acho que tem. 12 anos de escravidão. Gente, que filme incrível. Forte. Assisti, professor. Assistiu, Cauê? Assisti, só que eu não lembro direito, faz tempo já. Sim, retrata muito essa questão da escravidão, inclusive acho que ganhou alguns Oscars, né? Mas é forte, né? Para quem é muito sensível, eu não aconselho não. Mas retrata uma realidade da época, né? Da época. Professor, Pois não. eu tô vendo uma série de 6 episódios muito bons. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu só quero compartilhar porque a série é muito boa. Eu não me lembro o nome da série. Nossa, engraçado que assim, eu tô assistindo todo dia, mas não lembro. Acho que é Resgate na Caverna Tailandesa. É muito bom. Tipo assim, o filme alguns, acho que é 12 ou 13 meninos, eles vão para um campo de futebol jogar bola, e aí eles combinam de ir numa caverna, só que a caverna tá fechada, então eles vão em outra. Só que um foi para casa porque acho que ia fazer hambúrguer se o menino fosse para casa na hora. Ô, Lucas, Peraí, posso falar rapidinho? E aí o resto foi pra caverna. E aí, o que aconteceu? O problema é que ninguém sabia que tava vindo uma tempestade enorme que duraria até outubro. E acho que era, eu não me lembro o mês que era, mas acho que era março ou abril. E imagina, 4 meninos numa caverna e tinha 9, acho que tinha 10 câmaras, eles foram até a 9. Na verdade, eles estavam na 8. Aí quando eles viram que a água estava subindo, não dava mais para ir, eles foram para 9. Aí, tipo assim, um monte de pessoa, mergulhador, as pessoas mais experientes do mundo foram nesse caso para poder ajudar as crianças. Inclusive, tem várias pessoas que, assim, é baseado em fatos reais essa história. É muito boa. professor, posso fazer um comentário do que o Lucas falou? Claro, Luiz, fique à vontade. Lucas, esse filme aí é 13 vidas em risco. Eu acho que assim, aí é de resgate. Aí, né, como você disse, né, era 13 meninos e, tipo, era uma festa de aniversário. O tempo tava mal bom, né? Aí eles não tinham combinado, né? O menino lá Professor, vai acabar a aula. deu a ideia de ir pra caverna, né? Aí eles foram, Em né? 3, 2,